capítulo 13 de Marcos, que é conhecido na Bíblia como o sermão escatológico de Jesus. Escatológico vem da palavra escatologia, que quer dizer a doutrina sobre o futuro, a doutrina sobre as coisas que vão acontecer. Então, Jesus estava ensinando aos discípulos o que viria, como que eles deveriam enfrentar esse tempo. Ele é também conhecido e chamado como pequeno Apocalipse, porque Jesus fala de coisas que vão acontecer, de situações na natureza, situações extraordinárias ou sobrenaturais, do qual também fala João no Apocalipse. Então ele é também chamado, o capítulo 13 de Marcos, de o pequeno Apocalipse. E essa pregação de hoje, ela conclui uma série de mensagens que nós chamamos de Marcos, o Evangelho da Ação. Ação do Rei Jesus. Jesus que tem a sua identidade revelada quando ele expelia demônios, quando ele tocava as pessoas e curava as pessoas, quando ele tinha uma palavra de sabedoria extraordinária. Então Jesus se revelou como Filho de Deus, Deus visitando o nosso mundo, Deus feito gente, Deus encarnado. Então essa é a identidade do Rei Jesus. E a missão do Rei Jesus também foi colocada em Marcos. Ele veio para curar, para salvar, para libertar. Ele veio para tirar o ser humano de uma prisão espiritual, uma prisão psicológica, para elevá-lo à condição de filho amado de Deus. E para isso ele teve que ir à cruz, porque os nossos pecados foram colocados sobre ele. E ele assumiu a nossa culpa, e Deus fez cair sobre ele a sua justiça, para que o amor e a graça de Deus fosse recebido por mim e por você. E agora, a gente está vendo as implicações de seguir ao Rei Jesus. O chamado, como é que ele nos chamou? O que significa ser chamados por Jesus? E é por isso que nós vamos ler a palavra de Deus. Eu peço um pouquinho só de iluminação de novo, por favor, para a gente ler palavra do Senhor. Todos acharam? Marcos capítulo 13, diz assim: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, mestre, quando é que vai acontecer essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Mas essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Não é todas as pessoas, é todas as nações.
Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados o que vão dizer. Diga tão somente o que lhes for dado daquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Agora olha que coisa curiosa, verso 12. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, e nem entre na sua casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as mulheres grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Por aqueles dias de tribulação, ou melhor, pois aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, escolhidos por Ele, Ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, venham, aqui está o Cristo, vejam, ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Depois disso, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra, até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira, ou seja, a planta que produz o figo. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos e vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. E como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontrem dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Amém? Feche os teus olhos. Pai, ilumina o nosso coração. Que o teu Espírito Santo venha mais uma vez sobre cada um de nós, trazendo a nós a revelação da tua palavra. Revela e nos transforma e nos santifica e nos faz corajosos para a missão, e na missão
nos faz sal da terra e luz do mundo, para que o mundo veja a luz de Deus em nós e o teu nome seja glorificado. Pai, nos prepara para esse tempo, que o Senhor já nos avisou que viria. Nos prepara, Senhor, para um tempo em que nós vamos ter que achar alegria no meio da tristeza, achar liberdade no meio dos aprisionamentos, achar coragem no meio do desânimo. Mas a tua palavra diz que se no mundo a gente teria aflição, também diz para a gente ter bom ânimo. Que essa mensagem traga bom ânimo aos nossos corações. Seja uma boa nova de um Deus que continua no controle da história, do cosmos, da nossa vida, da sociedade. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos diante de um texto bíblico que, como disse a vocês, é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Ou seja, Jesus explica aos discípulos o que está para acontecer. O que vai acontecer, como vai acontecer e os sinais daquilo que vai acontecer. Até esse momento, os discípulos ainda tinham uma ideia de um Jesus político. Eles tinham a ideia que Jesus era um grande mestre, um grande político, um homem que em algum momento ia assumir a liderança da nação judaica e ia se insurgir contra o Império Romano e de uma forma ou de outra, com aqueles poderes extraordinários, porque eles já tinham visto Jesus andar sobre as águas, ele já tinha visto Jesus curar doenças incuráveis, ele já tinha visto Jesus dar ordem às naturezas. Então eles dizem, esse homem vai ser o nosso líder político, o nosso líder militar, e ele vai confrontar o Império Romano, e nós vamos deixar de ser uma colônia judaica. Nós vamos ter o nosso próprio país, o reino de Deus vai se estabelecer aqui, e é isso que nós queremos. Eles estavam tendo essa ideia. Mas Marcos começa a registrar que tinha um momento em que Jesus passa em frente ao templo de Jerusalém. E ele está com seus discípulos. E um dos discípulos começa a olhar aquela construção maravilhosa. Esse era o segundo templo dos judeus. O primeiro já tinha sido destruído mais ou menos 150 anos de Jesus, aquele feito por Salomão. Mas Herodes, querendo agradar os judeus, porque ele governava os judeus em nome de Roma, ele constrói um outro templo belíssimo. Ele constrói algo para tirar o fôlego. Ele constrói um primor de arquitetura para que o mundo inteiro veja a grandeza. As pedras são pedras cortadas de forma espetacular até hoje. Aquele muro das lamentações é uma parte do templo que você vê na televisão. E os discípulos passam em frente daquilo com Jesus e falam, mestre, o senhor está vendo que coisa extraordinária? Olha essas pedras, olha essa engenharia, olha essa arquitetura. Isso é uma coisa extraordinária. No teto é banhado a ouro, tem madeiras de primeira linha. Jesus não se encanta. E Jesus fala uma frase para eles que deixa eles meio perturbados. Jesus diz assim, está vendo esse templo? Pois é, vai chegar o dia em que ele vai ser derrubado e não vai sobrar pedra sobre pedra. Com essa fala, Jesus começa a mostrar 5 eventos para os discípulos do que seriam os sinais dos últimos dias, dos últimos tempos. E quando Jesus fala isso para os discípulos, eles ficam meio confusos. Porque o que era o templo para os judeus? Era a coisa mais importante para um judeu. Era no templo, por exemplo, que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Era no templo que estava a arca. Era no templo que tinha o Santo dos Santos, onde no Yom Kippur eles ofereciam
o sacrifício ao Deus único deles através do sacerdote. Eles tinham uma prática religiosa de orar no templo. Quando Jesus fala que o templo vai ser destruído, eles associam a destruição do templo ao fim do mundo. Eles dizem assim: se o templo vai ser derrubado, então o Messias vai chegar. E se o Messias vai chegar, é porque a gente está chegando no final do tempo. E é isso que a gente lê nos primeiros versos aqui de Marcos 12. Quando Jesus responde a eles: não vai ficar pedra sobre pedra. E quando Jesus faz isso, é evidente que isso soa para eles uma coisa meio estranha. Porque, olha só, tenta imaginar a cena da época. Jesus era um carpinteiro de Nazaré. Jesus era uma pessoa simples até aquele momento. Ele só tinha basicamente 2 discípulos que o seguiam. 12 discípulos e algumas mulheres. Aí ele passa em frente ao templo e fala assim: esse templo vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí ele atravessa o vale de Cedron, que é o vale que separa o templo do Monte das Oliveiras. E ele sobe o Monte das Oliveiras com os discípulos e fala: senta aí, gente, vamos conversar aqui. Você está vendo tudo isso aqui? Esse templo vai ser destruído. Em outras palavras, tudo que vocês sustentam a vida de vocês, religiosa e social, vai cair. Vai embora, vocês não terão mais isso. E essa profecia de Jesus é uma profecia tão poderosa. Jesus está falando isso mais ou menos no ano 32 da nossa era. E não se passaram nem 40 anos, mais especificamente 36 anos depois, Flávio Josefos, que era um general judeu que foi preso pelos romanos e explicou para os romanos toda a cultura judaica, ele nos conta num livro dele, que no ano 66, o imperador Vespasiano, imperador romano, manda debelar uma rebelião judaica. Os judeus queriam se ver livres do Império Romano. E aí o imperador Vespasiano manda o seu filho Tito, que era um general, e fala assim: olha, destrói esse povo, entra lá e faz o que tem para fazer. E os exércitos de Tito, o general, entram em Jerusalém, começa a destruir a cidade inteira, toca fogo na cidade, e os judeus, quando veem que a cidade está sendo destruída, eles correm todos para o templo. E eles entram no templo, ficam ao redor do templo como se fosse um escudo humano. Mas os romanos não têm dó e nem têm pena. Eles prosseguem para cima para destruir o templo. Enquanto eles estão destruindo o templo, conta-nos o Joséfo que um dos soldados romanos, que era flecheiro, ele atira uma daquelas flechas com a ponta com material combustível. E essa flecha entra no templo e toca lá dentro do templo materiais das cortinas, madeiras. Tinha muito material combustível. E o templo começa a pegar fogo. E à medida que o templo vai pegando fogo, vai matando muitos judeus. E os judeus vão morrendo e o templo vai desabando, as pedras vão caindo, as estruturas vão caindo e os judeus de fato começam a pensar que é o fim do mundo mesmo, porque o templo está sendo derrubado. E quando o templo é derrubado e só sobra parte dos alicerces, a gente tem que lembrar das palavras de Jesus. O que é que Jesus disse do templo? Não ficará pedra sobre pedra, mas ainda tinha pedra. Já tinha caído a estrutura, mas ainda tinha muita pedra. Aí os romanos percebem que o teto do templo era feito de ouro, ouro puro. E com o calor esse ouro derreteu. E quando derreteu, ele começou a cair nas pedras e entrou nas frestas das pedras. E os soldados romanos perceberam isso. O que eles começaram a fazer? Cavucar e tirar as pedras para achar o ouro. Enquanto eles fizeram isso, destruiu-se 100% do templo judaico. E as palavras de Jesus se tornaram realidade. Não ficará
pedra sobre pedra. Então Jesus fala isso no ano 33, os discípulos falam, será que Jesus está falando com isso? Mas menos de 40 anos isso acontece. Esse era o primeiro sinal, e esse sinal ele aponta para um juízo de Deus na história. A destruição do templo e da cidade de Jerusalém aponta para algo que vai acontecer no futuro. Aí Jesus continua dizendo a eles, quando eles falam isso, ou melhor, quando Jesus diz isso, os discípulos fazem duas perguntas que eu e você faria. Jesus, se vai acontecer isso, o templo vai ser destruído, então provavelmente o mundo vai acabar. E eles perguntam duas coisas. Quando é que vai acontecer isso? Quando é que o templo vai ser derrubado e vai acontecer essas coisas que o Senhor está dizendo? Segunda pergunta, vai haver algum sinal disso? A gente pode olhar para alguma coisa e perceber que isso estará acontecendo. Aí é quando Jesus vai explicar a segunda parte desse texto que nós estamos lendo. Olha aí na sua Bíblia, vamos ler o capítulo 5, só para você se orientar. Se puder a luz um pouquinho, rapidamente, só para a gente ler, por favor. Marcos, capítulo 13, verso 5, que diz assim. Jesus lhes disse, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Vou resumir aqui. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então Jesus agora coloca as profecias em perspectiva. Primeiro, sinal vai ser a destruição do templo. Depois que o templo for destruído, vai se iniciar um tempo em que vai haver muitas guerras, muitos rumores de guerras, vai haver muitos terremotos, vai haver muitas pestes, ou seja, vai haver convulsões na natureza. Isso vai acontecer de tal forma que vocês vão entender e vão lembrar das minhas palavras. E Jesus usa uma espécie de uma figura muito interessante, que é uma mulher grávida. Olha que coisa interessante. A destruição do templo é comparado ao início da gravidez. Começou a concepção, começou o tempo escatológico de Jesus. Mas à medida que a gravidez vai passando, chega no 8º mês, chega perto do 9º mês, a mulher sabe que vai dar à luz. E aí começam as dores de parto. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Veja se não é isso que aconteceu com você, quando você teve o seu filho. Chega uma hora que as contrações chegam mesmo, e chegam para valer. E dizem que é a maior dor que um ser humano pode suportar, se é um parto normal. E tem uma característica o parto normal. As contrações vão vindo de tempos em tempos, não é isso? Tem uma contração, aí tem um alívio. Quando a mãe pensa está tudo bem, vem a contração de novo. Aí é uma dor terrível, aí vem um alívio. É o que Jesus está falando aqui. Vocês vão experimentar guerras, depois tem um alívio, mas aí vem terremotos, aí tem um alívio, mas vem pestes. São as contrações da história, da natureza. A natureza está grávida, a história está grávida de um tempo escatológico. E aí o que acontece com a mamãe grávida? Chega uma hora que o tempo da contração vai diminuindo, não é verdade? Eu não sei quantos minutos eram, mas digamos que eram de 15 em 15 minutos. Aí as contrações passam para 10, aí passam para 5, aí passa para 3, aí vai batendo desespero, né? É essa a ideia que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, as coisas vão ganhar essa dinâmica como uma mulher grávida, que está nas contrações, e elas vão acontecendo com mais frequência. Dados históricos para a gente entender aqui um pouco. Aparecimento de falsos profetas.
Logo depois da destruição, até antes, mas logo depois, no século I, século II, já apareceram vários homens dizendo ser o Messias. Durante a história nós vimos tanta gente, mais recentemente tem um sujeito chamado Reverendo Moon. Já ouviu falar? Pois é, esse camarada diz que ele é o Jesus encarnado. Tá mais para... Não, deixa para lá, não vou falar não. Aqui tem um folclórico aqui no Brasil, um cara em Curitiba que é um Henri Cristo. E ele diz que é Jesus. É um sujeito assim meio folclórico e tal. Mas vira e mexe na história, tem esses homens falando, eu sou o Cristo. E Jesus disse, esse é um sinal, vai aparecer cada vez mais, como as contrações. Segunda coisa que Jesus disse, guerras. Olha que coisa curiosa, Jesus está falando na década de 30 do primeiro século. Sabe o que estava acontecendo no mundo? O Império Romano tinha pacificado as regiões conquistadas. E o Império Romano tinha uma ideia inteligente dos povos conquistados. Ele falava assim, olha, se vocês ficarem na manha aí, pagarem o imposto de vocês, não vai ter erro. Vocês podem praticar a religião de vocês, alguns costumes de vocês podem fazer também, só não se rebelem, pagam o imposto direitinho e faz o que vocês quiserem. Isso foi chamado de Pax Romana, ou paz romana. O mundo experimentou um momento de paz. O Império Romano dominava tudo, aí vem Jesus, nesse momento de paz, e fala assim, vai começar a ter um monte de guerra. Se você tivesse com os discípulos, o que você falaria? Ou o que você pensaria? Fala, o carpinteiro aí, sei lá, está meio estranho. A gente está no Império Romano, está tudo certo aqui, o mundo está evoluindo. Mas não demorou mais ou menos 30, 35 anos, e os bárbaros começaram a fazer as primeiras inserções no Império Romano. Dentro do Império Romano começou a ter um monte de confrontos. Por exemplo, num ano só, o Império Romano teve 4 imperadores. Guerras internas, rumores de guerras, bárbaros chegando, e as palavras de Jesus se cumprindo. Era o começo das dores, as contrações estavam acontecendo. Outro sinal de Jesus, terremotos. Os últimos dados informam que nunca teve tanto terremoto quanto no século XIX e XX em toda a história do estudo relativo a esse fenômeno. Recentemente nós tivemos terremotos no Japão. Aí a gente fala assim, mas está lá do outro lado do mundo. Aí tem uma tremida de terra aqui no Equador. E a gente é tão estranho em relação a isso, eu não sei porquê, eu não sei se vocês perceberam. Quando teve o fenômeno na França, que mataram muitas pessoas, agora com terrorismo, todos nós oferecemos condolências. Ore por Paris, pray for Paris. Mas aí tem um terremoto no nosso vizinho, o Equador. Aí o que a gente escreve? Escreve nada. Já quase 700 vi hoje mortas, mas Equador não é chique, Paris é chique. A gente ora por Paris, mas a gente não ora pelos equatorianos. O Haiti, não, o Haiti é pobre assim mesmo. Percebe como a gente tem um comportamento meio esquisito em relação a isso? Mas Jesus falou assim, vai acontecer cada vez mais isso. Outro sinal, perseguição aos que são fiéis a Jesus Cristo. Você pode não notar porque você está numa igreja em São Paulo, na Vila dos Remédios, em que você pode vir no culto na terça, você pode vir na quinta, você pode vir na oração, você pode vir no domingo, você pode vir numa cantata, e ninguém te importuna com isso. Mas neste mesmo momento que nós estamos aqui cultuando, em alguns lugares da África, da Ásia e da China, para as pessoas fazerem um culto, elas têm que entrar dentro de uma caverna subterrânea.
E se eles forem descobertos, serão todos mortos, simplesmente porque estão cultuando a Jesus Cristo. E Jesus disse que esse movimento seria cada vez mais como as contrações de uma gravidez. Por exemplo, recentemente, vocês viram a informação do Estado Islâmico? Que muitos cristãos foram mortos e filmados com um grau de crueldade enorme. Pessoas que tinham a última chance de dizer assim: você vai confessar Jesus Cristo? E aqueles homens disseram: eu vou, Jesus Cristo é o Senhor. E foram queimados vivos, metralhados, porque confessaram Jesus Cristo. E Jesus disse que ao final dos tempos, estas contrações da gravidez iam aumentar cada vez mais. Mas ele também disse que o evangelho seria pregado em todas as nações. E é interessante que o evangelho de fato começou pregado às nações no momento de perseguição. Porque no momento que a gente está bem, no momento que a gente está empregado, no momento que a gente tem uma reserva financeira, no momento que a gente não tem um problema de saúde, não tem um problema familiar, a gente acha uma dificuldade para servir a Deus. Não é verdade, gente? Fala assim: não, eu preciso, tudo bem, eu sei disso, Deus é bom, Deus é legal, mas eu preciso curtir agora um pouco. Mas aí Deus permite uma dificuldadezinha. Chega um atestado médico que a gente não estava esperando. Chega um problema familiar insolúvel. Chega um desemprego. Aí a gente começa a perceber que as coisas que apoiam a vida da gente, elas são frágeis. Elas estão lá, mas pode sair a qualquer momento. E que não dá para a gente confiar nelas. Mas Jesus disse que o evangelho seria pregado às nações nos momentos de maiores dificuldades. É o momento em que a nossa vida se torna um testemunho para os outros. As pessoas falam assim: puxa vida, tem um monte de gente desempregada. Mas essa pessoa também está desempregada, ela não está desesperada. Você não vê ela amaldiçoando ninguém. Pelo contrário, ela confia, ela fala que confia em Jesus. Os filhos dela estão sendo bem educados. Testemunho. Testemunho no meio da crise. Testemunho no meio da contração da gravidez. Mas Jesus continua dizendo que esse tempo começaria a aparecer em profusão divisões familiares. Pais contra filhos, estão vendo isso? Filhos contra pais, estão vendo isso? É só olhar os jornais. Irmão contra irmão. Reino contra reino. Nação contra nação. Sinais de um tempo que está chegando, as contrações da história. Vai trazer o Cristo, mas antes que ele chegue, as contrações da gravidez estão vindo. Vai chegar um momento, para se servir a Deus, você vai ter que escolher entre Jesus Cristo e talvez o seu esposo. Ouviu o que eu estou dizendo? Talvez você já até esteja experimentando essa luta. Talvez você seguir a Jesus Cristo, você não vai aceitar um serviço de corrupção. Talvez você já esteja passando por isso. Vai chegar um tempo que os filhos não serão mais controlados pelo pai em nada. Aliás, os filhos terão uma noção mercantilista dos pais. Os pais existem apenas para o meu conforto. Depois que ele deu o meu conforto, nossa relação está rescindida. Frios, calculistas, as criancinhas que a gente ouviu nascer, tão belas, tão cheio de carinho, agora olha com desdém por aqueles que os criou. Talvez alguns de vocês já estejam experimentando isso. Mas Jesus disse que vai acontecer mais. São as dores do parto. Primeira coisa, destruição do templo. Segunda coisa, princípio das dores.
Agora olha para a sua Bíblia, que interessante. Vamos ler mais uma vez o verso de número 14. A terceira fase disso. Marcos, capítulo 13, verso 14. A luz, por favor. 13, verso 14. Que diz assim: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, e Jesus fala uma mensagem cifrada, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça, nem entre casa para tirar nada dela. Quem estiver no campo, fica lá mesmo. Como serão terríveis aqueles dias para as mulheres grávidas. Olha a figura da grávida de novo. E para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Os outros evangelistas, Mateus e Lucas, vai dizer assim, no sábado também. Por que Jesus fala isso? Ele fala assim, depois dos princípios das dores, as coisas vão piorar. O terremoto é só o princípio da dor. Pai contra filho é só o princípio da dor. Convulsões da natureza é só o princípio. Porque depois disso vai vir um sofrimento sobre o planeta que o mundo nunca viu. Os homens desmaiarão de terror. Haverá uma perplexidade como nunca se viu no mundo. E Jesus vai dizer assim, quando isso começar a acontecer, presta atenção. Se você estiver em cima do telhado, não desça. Se você estiver na fazenda, fica lá mesmo. Se você estiver na Judeia, que era a região sul de Israel, corre para as montanhas. Ou seja, não tente fazer projetos pessoais. Não dá mais tempo. A gravidez está chegando aos 9 meses. Olha as contrações que estão aumentando. E aí Jesus vai dizer assim, o sinal disso vai ser que haverá um sacrilégio terrível. E ele diz assim, quem lê entenda. Do que é que Jesus está falando? Jesus está falando de uma profecia aqui poderosa, que os estudiosos da Bíblia vão dizer que elas vão acontecer em 3 estágios. É importante que você perceba isso. Porque a profecia na Bíblia, principalmente a profecia hebraica, ela tem mais de um tempo. Normalmente os profetas da Bíblia, eles falam de uma coisa junto com outra e junto com outra. E a gente precisa ter discernimento para entender. Por exemplo, quando ele fala assim, como sinal desse tempo que vai ser a grande tribulação, que o mundo nunca viu como sofrimento, vai acontecer um sinal. O sinal é o sacrilégio terrível. Do que é que Jesus estava falando? De 3 coisas. Primeira delas, no ano 150 antes de Cristo, os romanos invadem Jerusalém. E que templo que estava de pé? O templo de Salomão. Um cara chamado Epifânio Antíoco. Ele é considerado pela história cristã um dos primeiros anticristos. Esse homem era extremamente cruel. E ele entra em Jerusalém, destrói Jerusalém. E ele entra no templo. E quando ele entra no templo, olha só a profecia de Jesus. Ele entra no templo judaico. Vocês conhecem pelo menos um pouco da cultura judaica. Qual o animal que os judeus mais têm asco? Porco. Judeu não come carne de porco de jeito nenhum. Ele tem asco disso. Que é que esse general, esse imperador faz? Ele entra no templo e entra no lugar santo dos santos. Quem é que podia entrar no santo dos santos? Só o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele tinha que se purificar, senão era morto. Mas esse Antíoco, ele entra dentro do templo e entra dentro do santo dos santos. E traz com ele um porco. E coloca o porco diante do altar e sacrifica um porco à vista dos judeus.
150 anos antes de Cristo. Mas Jesus está falando de uma profecia que ela tem mais de um cumprimento. Anos 70, portanto, mais de 200 anos depois, já estava construído o segundo templo. Os romanos, de novo, vão debelar uma insurreição judaica. E eles entram em Jerusalém, destroem Jerusalém, que havia sido reconstruída, e começa a destruir o templo. E o que eles fazem? Eles colocam uma imagem do imperador bem no lugar onde o templo fora destruído. Sacrilégio terrível, lugares sagrados sendo aviltados. Mas essa profecia de Jesus ainda tem um terceiro modo de vê-la, que é um modo escatológico. Porque quando Jesus disse essas coisas, ele disse assim: isso acontecerá num tempo em que vai haver um sofrimento como nunca houve na terra. Aí a gente olha para a primeira destruição do templo, muito sofrimento. Mas a gente olha para o segundo templo, a destruição, muito sofrimento. Morreram mais de 500 mil judeus. Mas o sofrimento judaico não parou por aí. Porque você que é atento à história sabe que no Holocausto, o Hitler matou quantos judeus? Mínimo 6 milhões de judeus. Então Jesus está falando ainda de um acontecimento que já foi uma segunda vez e vai voltar a acontecer uma terceira vez, num tempo escatológico no futuro, em que os lugares sagrados serão aviltados, e um homem sobre a eficácia de Satanás vai profanar os lugares e a religião sagrada. E essa é a figura do anticristo. Esse anticristo que é o oposto do Cristo. O Cristo é o Filho de Deus. O anticristo é gerado por Satanás. O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O anticristo, na linguagem de Paulo aos Tessalonicenses, é o homem do pecado. O Cristo que funciona no poder de Deus. O anticristo que funciona sobre a eficácia de Satanás. O Cristo que faz milagres, mas o anticristo que faz milagres também. O Cristo que faz coisas sobrenaturais, mas o anticristo também fará coisas sobrenaturais. E aí Jesus vai dizendo assim, e ele tem um número. E quem lê entenda, Jesus fala outra linguagem cifrada. Não fala aqui em Marcos 13, mas depois a gente lê em João. É o número de um homem. E qual é o número? Qual é o número, gente? Vocês são crentes, pelo menos isso você tem que saber. Qual é o número da besta? E o número do besta? Não vai dizer que é o RG de ninguém. Não é isso. O número é 666. O que significa isso, pastor? Será que é o chip da Dilma? Não muito tempo atrás, na minha caixa, por exemplo, de e-mail, chegou um monte de reportagem que a Dilma está fazendo um chip, pastor. E agora? A besta chegou. Essa é a opinião sua, né? É isso que é o 666? Agora vai ter um chip e ninguém compra. Irmão, você já está com chip há pelo menos 20 anos. Você só faz algumas coisas se você estiver cadastrado em alguns lugares. Você já é um número de CPF, ou um número na Receita Federal. Não é disso que a Bíblia está falando. E não necessariamente que vai ter um chip que vai enfiar na sua mão ou na sua cabeça. É um sistema cultural que vai dominar mentes. Dominar mentes. É disso que a Bíblia está falando. E esse homem, esse anticristo, essa besta, ele tem um número. Qual é o número? 666. E o que significa 666? É o número de um homem. Daniel e os outros profetas vão falar disso. Número 6 na Bíblia significa o número do homem. E o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição de Deus.
Tanto é que no Apocalipse João diz que o Senhor Jesus Cristo tem os 7 Espíritos de Deus. Não é que ele tem 7 Espíritos, é que 7 é um número de perfeição. Ele é a perfeição do Espírito de Deus. O homem 6, Deus 7. Mas o homem quer ser Deus. Então ele não se contenta em ser 6. Ele quer ser o 6 mais um 6. Porque ele quer chegar no 7. Ele quer dominar o mundo, ele quer dominar as mentes. E ele não se contenta com 6 e 6, ele quer mais um 6. Então o número dele é 666. Mas seja quantos 6 se coloca aqui, nunca vai chegar no 7. Porque o homem jamais será Deus. E Deus jamais dará sua glória a ninguém. Amém, gente? É esse Cristo que você serve. E Jesus vai dizer assim: esse tempo vai chegar. E os que são de Deus terão a marca do Espírito Santo. E os que não são de Deus terão a marca da rebelião. Desse anticristo que se rebela contra tudo que se chama Deus. E o que acontece depois que o templo foi derrubado, depois que teve o princípio das dores, e depois que chega essa grande tribulação com esse sofrimento todo? Aí Jesus manda a gente olhar e perceber, porque a vossa redenção está próxima. Porque quando o mundo experimentar essa dor e esse sofrimento, e o texto de Jesus vai dizer assim, que é um sofrimento tão grande que se Deus não abreviasse, nem os eleitos e escolhidos poderiam suportar. Eu sei que tem interpretações diversas aqui, mas eu não consigo entender esse texto sem entender que nós vamos experimentar pelo menos parte dessa tribulação. Eu sei que tem gente que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então você vai ter que explicar esse verso bíblico. Que o tempo é tão sofrido, que se Deus não abreviasse esses dias, nem os eleitos suportariam. Mas quando os eleitos clamarem a Deus, vai acontecer algo que jamais a humanidade teve ideia. Vai acontecer algo tão extraordinário que a Bíblia usa uma linguagem: todo olho o verá. Vai acontecer algo que a nossa mente materialista do século 21 tem dificuldade de entender. Porque a gente está acostumado com as coisas materiais que pega. Quando a Bíblia fala dessa linguagem, a gente parece que tem dificuldade de entender. Porque a gente está lutando para melhorar a nossa vida, a gente está lutando para ter um melhor emprego, para estudar, para casar, e tudo isso é digno e justo. E a gente não tem ideia que a história está caminhando para um fim, como as dores de parto de uma mulher, e as contrações estão diminuindo. Vai chegar uma hora que não vai ter nem 3 minutos para a criança nascer. E é nessa hora que o Cristo ressurreto vai aparecer para o universo. E a Bíblia diz que todo olho o verá, e todo joelho se dobrará. Todos na história vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Nero vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles cristãos que eles mataram. Hitler vai ter que reconhecer aqueles milhões de pessoas que eles mataram. Os sistemas comunistas do mundo que mataram tanta gente vão ter que reconhecer. As ditaduras do mundo vão estar sobre o juízo de Deus. Porque no momento que ele aparecer com os anjos, e na linguagem aqui, chamar todos os 4 cantos da terra, os escolhidos, e se reunirem com ele, vai acontecer aquilo que o mundo nunca imaginou: a ressurreição dos corpos. Todo ser humano que habitou esse planeta e habita esse planeta vai ressuscitar. Todos, sem exceção. Aqueles que viveram há 2000 anos atrás, aqueles que viveram no tempo de Davi, aqueles que estão vivendo agora, aqueles que vão nascer, até o evento da vinda de Jesus Cristo, o poder de Deus vai ressuscitar todos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Esse poder de Deus, desse Cristo ressurreto que vem com poder e glória nas nuvens e vai ressuscitar a todos, ressuscitará alguns para a glória eterna, mas outros para condenação eterna. Eu sei que faz tempo que você não ouve isso como mensagem. E tem muita gente que não entende a urgência do que a Bíblia diz. Eu queria que você olhasse agora e pensasse na sua família, nos seus filhos, na pessoa que você ama, nas pessoas que você preza. A Bíblia assevera que se eles partirem sem Deus hoje, eles estarão para toda a eternidade longe de Deus. Para toda a eternidade longe de Deus. Isso é um sentido de urgência. Você não pode vir para a igreja ou viver uma vida que você acha que vem só para um culto de domingo. Você não vem só para um ensaio. Você não vem só para uma atividade. Você é o instrumento de Deus para salvar pessoas para a eternidade. E se elas morrerem sem Deus, elas vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para a perdição eterna. E é por isso que eu e você temos um papel tão importante. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Nós precisamos falar de Jesus para as crianças. Nós precisamos falar de Jesus para os nossos colegas de trabalho. Nós precisamos trazer os nossos vizinhos para ouvir a palavra de Deus. Porque se eles partirem sem Deus hoje, jamais estarão unidos com Deus. E Jesus alerta para isso. Todos os seres humanos serão chamados pelo poder de Deus. E nós ganharemos novos corpos. Isso é uma coisa extraordinária. Eu quero que você pense, às vezes a gente duvida da palavra de Deus, porque a nossa mente é muito tosca, não tem outra palavra. Porque se a gente olhar para a tecnologia hoje, o pessoal já não está manipulando o DNA? Está ou não está? Bebês de proveta já é coisa do passado. Manipulando genes, não já estão fazendo isso? Ou seja, estão dizendo que o homem já foi descoberto o seu DNA em termos de 99 ponto alguma coisa, e em 99 ponto alguma coisa, ele é semelhante ao do macaco, por exemplo. O que não nos explicaram ainda para um cristão inteligente, é como o ser humano tem 99% do mesmo DNA de um macaco, e os seres humanos fizeram avião, cidades, prédios, tecnologia, os macacos não fizeram isso ainda. Já viu um macaco engenheiro por aí? Astronauta, já viu? Macaco astronauta? Não? Macaco médico, já viu? Mas estão dizendo que a gente tem 99% da mesma cadeia de DNA. Vão ter que explicar isso para a gente. Um cristão inteligente faria essa pergunta. Mas o que faz a diferença? O que faz a diferença é o que é mais importante, e eu termino essa mensagem. Essas coisas vão acontecer. Queira o mundo, queira ou não, vão acontecer. E sabe por que vai acontecer? Porque quem falou é fiel e justo para cumprir isso. Jesus diz, ou Deus diz, que tudo o que ia acontecer, ia acontecer e aconteceu. Ele disse que de um homem faria uma nação e fez. Ele fez um povo, e esse povo foi para ser a luz do mundo. E esse povo de Israel trouxe um Messias para o mundo. E o Messias foi a salvação para a humanidade. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que daria o seu Espírito, e no Pentecoste deu o seu Espírito. Ele disse que estaria conosco, curando, libertando e salvando, e faz isso. Mas ele também disse que um dia ele ia voltar. E se você acredita em tudo que ele disse,
Não faz sentido você não acreditar no que ele disse para os últimos tempos. Jesus Cristo vai voltar outra vez. Jesus Cristo vai voltar de novo. E quando ele voltar, ele não vai voltar como a primeira vez. Ele não vai vir como uma criança humilde numa vila do interior da Palestina. Ele não vai vir como uma criança indefesa. Ele não virá como um carpinteiro. Mas ele vai vir com todo o poder e toda a glória do Pai. Ele vai vir para reinar, ele vai vir para julgar os homens, e vai colocar as coisas no seu lugar, e ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai fazer separação entre o justo e o injusto, e é por isso que a Bíblia vai dizer, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu termino essa mensagem dizendo a você, a mulher está grávida. A história está grávida do tempo do fim. As convulsões estão acontecendo. Prepare-se, você não vai viver um tempo melhor. Eu vou repetir isso para você. Eu sei que você não está acostumado com isso. Eu sei que na televisão você está ouvindo o tempo todo que a sua vida vai melhorar, que você vai enriquecer. Se você vir para Jesus não vai ter mais doença, você não vai ter problema nenhum. Mentira! Para aqueles que conhecem a palavra de Deus, isso é mentira. O que Jesus Cristo diz é que as primeiras dores já estão acontecendo. E vai chegar o momento da grande tribulação. E que a gente vai ter que aprender a ter alegria no meio de um mundo triste. A ser feliz no meio de um mundo infeliz. Jesus disse assim, no mundo vocês terão... Não disse que você ia trocar de carro todo ano, não disse que você ia ganhar 3 apartamentos, não disse que se você viesse para Jesus você ia curado de todas as doenças, que você não ia ter mais problemas de trabalho. Ele disse que no mundo você teria aflição, mas não era para você viver amargurado, não era para você viver chateado, não era para você viver sem esperança. Por quê? Tendes bom ânimo. A alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que a gente não confia nos governos humanos, porque os governos humanos falham. Você estava contente durante a década do primeiro milênio, agora estava tudo dando certo, o governo Lula dando certo, você comprando um monte de coisa, mas daqui a pouco tudo vai para água abaixo. Você achava que estava num casamento legal, numa família legal, idolatrava tudo isso, daqui a pouco dá um problema. E você percebe que isso também você não pode colocar sua confiança. Agora Jesus está nos dizendo aqui, se a sua casa estiver construída sobre a rocha, vai vir a chuva, vai bater os ventos, o rio vai subir, mas ela vai continuar segura. Amém? Jesus termina a sua fala dizendo assim, o dia e a hora ninguém sabe. Uma pergunta provocativa para vocês. Jesus Cristo pode voltar agora? Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser e não precisa dar nenhuma explicação para mim e para você. Mas nós temos alguns sinais. Quais os sinais? Todos esses que preguei aqui nessa noite. Mas ainda alguns sinais aqui que Jesus disse. Na iminência desse evento cósmico, nós teríamos uma espécie de um absurdo cósmico. O sol não daria sua luz. A lua escureceria. Cometas, estrelas, passando perto da terra e daqui a pouco caem na terra. Já viu essa história? Quando isso estiver acontecendo é que a contração está chegando no limite. E aí é para a gente olhar para a figueira. Quando a gente olha para a figueira da Palestina, a gente vê que quando ela está chegando o verão, começa a sair um galinho lá no meio do deserto. E do galinho sai uma pequena florzinha. Aí a comunidade palestina olha e fala assim, está chegando o verão.
Aí Jesus olha para a gente e fala: quando vocês virem essas coisas, a redenção de vocês está próxima. Amém, gente? Outra parábola que ele diz é: um senhor vai viajar, e olha que interessante, preste atenção nessa parábola. Um senhor vai viajar e deixa os seus servos na sua casa, e não diz quando vai voltar, mas dá uma função para cada um. Uma função para cada um. Um dom para cada um, um ministério para cada um, uma atividade para cada um. E ele põe um porteiro e sai para viajar. E ninguém sabe quando ele volta. Mas quando ele voltar, ele vai conferir se cada um dos seus servos estava fazendo aquilo que ele mandou fazer. Sabe o que significa isso? Que você é salvo. Não é para ficar confortável. Você é salvo para salvar o outro perdido. O fruto de um cristão é outro cristão. O fruto de um jovem é outro jovem cristão. O fruto de um pai de família é uma outra família cristã. A figueira está dando os seus raminhos e as suas flores. E quando a gente menos esperar, vai acontecer o maior evento da história. Todo olho vai ter que contemplar. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estará voltando. Voltando, e nós vamos dizer: toda lágrima cessará, toda dor cessará, porque agora Deus vai viver com os homens. Eu anelo esse dia. Se você anela esse dia, se alegre com o Senhor, para a glória de Deus. Amém.